Olá, mais um Podtrio no ar, sua dose de entretenimento em meio às loucuras do dia a dia. Eu sou Tati Apocalipse. Eu sou Bia Garbato. E eu sou Rafael Pessina. E a gente já começa agradecendo os nossos parceiros que nos ajudam a colocar este programa no ar. Então vamos lá, pegue seu papel e sua canetinha para anotar. A produtora 76 Alphaville, o Alpha Channel TV, que é onde estamos passando, além do nosso YouTube, a Barueri Rádio Táxi também. Não podemos esquecer da Copy Planet, as delícias da Cacá e a Tomanique Pizzas. Delícia. Delícia. E lógico, a loja Cabani, presente em Alphaville, Anália Franco e Campinas. E também o Estúdio D by Cowlings. E nosso convidado de hoje, minha gente, vamos lá. Ele é professor, especialista em neurocomunicação. Ele é fundador do Instituto Brasileiro de Neurocomunicação. E olha só que legal, ele se dedica a desvendar os mistérios da mente humana. Meu Deus. Hoje ele aplica esse conhecimento para melhorar a comunicação entre pais, educadores e jovens de uma maneira geral. Senhoras e senhores, William Borghetti. Bem-vindo. E Mauá para o mundo, meu. Ô, louco. Obrigado. Tá fera aí. Olha, para eu não esquecer, Delícias da Cá? Da Cacá. Tava bom, Tem hein? um pãozinho com carne desfiada. É pernil. Você é pernil. Sanduichinho de pernil. Você que tá aí já faz o seu pedido. Precisamos de gravar essa daqui. Melhor, né? Muito bom. Mas você vai sair daqui, comer uma pizza quentinha e pode, se a gente deixar, a rapa do tacho. Olha, então fechou. Então fechou. Muito obrigado, gente. Muito obrigado A pelo gente convite. agradece. William, é o seguinte, a gente tem como padrão aqui perguntar para o entrevistado se ele tem algum diagnóstico ali de ordem psicológica, seja diagnosticado por um médico ou não. Pelo TikTok, né? Algo que você sente. Quem diagnosticou isso? Eu fiz a Maravilhoso. dancinha e diagnostiquei. Eu tenho TDAH, diagnosticado por um profissional, né? Descobri o meu TDAH, eu fui diagnosticado aos 30 anos. Então passei essa adolescência, infância, que isso aí tem nome hoje, né? Obviamente sempre não existiu, mas sempre existiu, mas não tinha nome. Então, Não era apenas o desligadão, sem foco. mundo da lua, agitado, presta atenção em nada e toda essa parada. Então, TDAH, e eu falo que eu... Hoje é professor, minha gente. Exatamente. E eu falo que eu contratei o plano Platinum, né, cara? Que eu sou muito D, muito A, muito H, é tudo Caraca. muito assim. Então é bem louco conviver. Mas enfim, é isso, né? É a minha assinatura essa. É por isso que você está aqui hoje, inclusive, Muito tá bom. E vamos lá, vamos voltar um pouquinho, não voltar, mas assim, neurociência hoje em dia está muito em voga, né? A gente ouve muito falar sobre isso. Mas, por outro lado, tem muita gente que ainda não tem familiaridade, não sabe exatamente o que é essa ciência. Explica pra gente. Legal, Tati. Então, assim, ó, a neurociência, ela é uma ciência, obviamente, que ela vai estudar o sistema nervoso. A gente sempre dá essa ideia do cérebro, né? Então, cérebro, só que o cérebro é uma parte do sistema nervoso. Então, tudo que dá nos nervos aí, tudo que a gente sente, essa conexão entre o que está rolando no ambiente e como que o nosso corpo se prepara para agir de acordo com cada ambiente. Desde as coisas mais simples, como, por exemplo, se eu estou com frio, eu receber um sinal do ambiente para eu colocar uma blusa, ou se eu estou com calor, para eu tirar uma blusa, até situações de risco, situações de autodefesa, situações de ataque, situações que eu preciso tomar uma decisão rápida, né? Só que a maravilha da coisa é que tanto um medo real, ou seja, eu tô com, sei lá, entrou um leão aqui dentro, eu vou agir para fugir daquilo, tanto quanto se eu imaginar. Então, quando a gente pega casos assim, vamos pro extremo, a esquizofrenia. A esquizofrenia, aquela pessoa ela tem certeza que ela está passando por aquilo. Pessoas que têm crise de pânico, né? Não está acontecendo, só que ela imaginar faz com que ela entre, o sistema ative. Tem sintomas, né? E aí é como se tivesse acontecendo, né? Eu tive síndrome do pânico e a minha sensação é que eu estava num avião caindo. Então eu tinha taquicardia, suava, ficava pálida, tremia.
só que não tinha o avião. Então, de repente, isso acontecia no meio de um lugar público, etc. E você sente real, né? Eu faço uma dinâmica bem legal que eu falo assim, como é que seu corpo reagiria se você tivesse de fato perante a morte? Um ladrão com arma na sua cabeça, um bicho que vai te atacar, um avião caindo. Aí, como que o corpo reage, né? Perna treme, você falou taquicardia, respiração ofegante, boca seca, confusão mental, né? Uns malucos da gargalhada, né? Gargalhada, tem pessoa que ri, né? Que é o tal do riso da forca, a gente chama, né? Isso tá numa situação que ela vai se deparar com alguma coisa ruim, pessoa tipo ri no velório. Eu não conhecia esse termo. Não, mas... Chama o riso da forca. Mas é verdade, tem muita gente que no velório ri, Que né? é como se a pessoa estivesse indo pra forca e rindo, né? Ela deveria estar de outro jeito. E aí as pessoas dão essas respostas. Aí eu digo assim, eu vou pegar essas respostas que vocês acabaram de dar e vou trocar a pergunta. Quando a gente está com medo de falar em público, medo de se apresentar, quais são os sintomas que o corpo apresenta? Tremedeira, boca seca, taquicardia, respiração ofegante. Por quê? Porque o medo de falar em público, por exemplo, ele é um medo da rejeição das pessoas. Do julgamento, do que vão achar, porque eu preciso ser aceito pelo meu grupo. Se esse grupo chega e fala, você não é aceito, vai pra lá, essa sensação de rejeição pro cérebro é uma sensação de morte. Porque se a gente pensa em toda a nossa história, o ser humano é um bicho bem sem vergonha na natureza, né? A gente não corre mais, não é mais forte, não nada melhor, não voa. A gente é um bicho bem meio da tabela, né? Como é que a gente chegou onde chegou, né? Por causa de estar com o grupo. Então, quando a gente entra de local... Não, é verdade, a gente não voa, a gente não nada. Então, aí, A gente não mara na mão, na dente. Por isso que o nosso imaginário cria os super-heróis pra Cara, e a gente só bota o leão na jaula e o leão não coloca a gente na jaula, sendo que ele é mais forte, ele teria mais condição de fazer isso, né? por causa da questão da cognição e pela a capacidade que o ser humano tem de formar grandes grupos. Porque quando você pega os mamíferos da natureza, ou, né, principalmente os primatas, que são muito próximos da gente, um chimpanzé divide 98% do nosso DNA, é muito aproximado. Qual que é a nossa diferença? A gente consegue formar grandes bandos. Estamos aqui em São Paulo, por exemplo, nós somos um bando na região metropolitana de 20 milhões de pessoas. Como que a gente organiza Temos isso? grupos de WhatsApp. Exatamente. E agora os grupos virtuais, exatamente. Mas como que a gente organiza um grupo de 20 milhões de pessoas? Inventando coisas. Inventando coisas como lei. O que é a lei? O que é a divisa? Uma bandeira. Você não pode passar ali porque é outro país. Tudo isso, né? Eu sempre gosto de citar quando o Osama Bin Laden foi pego lá pelo CIA, sei lá quem que pegou ele lá dos Estados Unidos. Osama Bin Laden, ele não acreditava na cultura americana. Ele não acreditava na religião americana. Ele não acreditava na política americana. Mas ele estava com uma mala de dólar. No dinheiro americano ele acreditava. Sim. E o que é o dinheiro? O dinheiro é uma coisa que só é aceito porque você só aceita. E ele aceita, ela aceita, ela aceita. Então, É um código estabelecido ali, né? é um farol. Você tá andando e acende uma luz vermelha, você para teu carro. Então, essas coisas fez com que a gente criasse grandes bandos, né? E isso foi evoluindo a nossa espécie, criando regras, leis que o animal não sabe fazer. Eles organizam, né? Eles são organizados. Eles se juntam. Eles se juntam. Mas sempre juntar não é organização. E o bando pequeno, né? Não, e mesmo que seja um bando maior, você vê que dá briga interna. Então, assim, exatamente. eles não conseguem ser organizados. Eles podem ter um volume grande, mas eles não conseguem se organizar. Perfeito. Se a gente pensar, você falando aí, eu já tô pirando, né? Porque realmente tudo é imaginado. É Exatamente. tudo um combinado, né? Quando a gente pensa numa marca, né? O Sapiens, o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, fala muito disso. Quando a gente pega assim e fala uma grande marca, né? Que é uma marca? É uma coisa inventada. Eu vejo um carro de uma determinada marca, eu não sei quem que apertou o parafuso, Uma coisa que eu sempre falo, que às vezes a galera depois fala, pô, mano, você me fudeu a hora que eu fui lá.
todo mundo entra no avião confiando que é apertado os parafusos, que o piloto tem CNH. Nossa, aí a gente não quer. Que o piloto tá descansado. Que o piloto tá descansado. Que o piloto não tá com nenhum problema em casa. O piloto teve um dia ruim. Ele não tá tomando. Gente, Ele não vocês estão pegando muito no meu ponto fraco. Sério, avião? É. Jura? 100%. Mas, ó, a minha irmã é piloto de avião, um dia até ela mora fora do Brasil, né? Nossa, Celso... Bom, você deve ter história pra caramba, Tem então. muito. Porque os meus amigos pilotos de avião têm cada história que se souber, você não voa mais. Mas assim, ó, por exemplo, desses antes. uma coisa que a minha irmã me falou uma vez que me deixa muito em paz. Ela falou assim, não existe na história da aviação, não existe caso de turbulência que derruba avião. Tá. A hora que tiver a Olha, turbulência... mas bate no teto. Não, então, mas o que acontece quando começa a tremer a coisinha, a mala cai? O que a gente quer, não é daquele rolê? É. Desespero. Lógico. E agora, tipo, começa a tremer, eu falo, não, minha irmã falou que não cai, Ah, não. que maravilha. É verdade. É porque vem o momento Tipo, do desespero. É, porque você fala, beleza, e a minha tática em avião é, olha pra comissária. Se ela tiver Você de boa. vai, tá um negócio, não sei o que, batendo, a comissária tá botando um cafezinho, fica de boa. Mas Se ele ela só- não tá, ou só me botar Às vezes, eles se escondem lá atrás, fecha a cortininha, você nem sabe. Tininho. Então tem que ficar monitorando. Não, mas o que meus amigos pilotos já me falaram também é que tranquiliza também as pessoas bastante. Isso assim, o avião ele nunca cai por uma única falha. Ele tem que ter um conjunto de problemas, entende? Assim, uma turbina, por exemplo, ela pode parar de funcionar, mas o avião não vai cair. Com a outra turbina ele consegue, as duas podem parar de funcionar, ele ainda consegue. Então tem que atrelar coisas, entende? Tipo, as turbinas pararem, ter uma pane elétrica, ter... Cara, é uma Entendeu? cagada muito grande. tem que ter muito erro, Uma combinação entendeu? Se a gente for pensar, por exemplo, o último acidente que nós tivemos de aviação comercial, né? Tem essas aviações sim, particulares e tal, porque aí já não passa por todo o crivo de manutenção. É diferente. Mas foi o acidente lá em Congonhas, da TAM, Sim. que foi em 2007. Foi muito tempo. Vai fazer Sim. 20 anos daqui a pouco. Então, assim, é um meio muito seguro. Para você ter ideia, 250 mil aviões decolam e pousam todo dia no mundo. Sim. 250 mil. Só que a gente só fica sabendo de qual. Dos que caem. Que cai, óbvio. pega Então, fogo. Resumindo aquilo, a gente não tá no controle daquela situação, a gente não tá vulnerável e tá no alto, então a gente... Não, tem que confiar, tem que confiar. E às vezes você lembra assim, pô, ia pegar 12 horas de trânsito, de estrada. Então tá bom, vou passar um medinho aqui, mas E tem coisas que são assim, tem coisa que tá na sua mão e tem coisa que não tá. Esse é o problema que não tá na sua mão. Falando, Não tem se tiver também você tá ferrado, porque você não sabe pilotar. Então, de qualquer maneira, Isso mesmo. Tem que confiar, né? confia, relaxa e curte o rolê, entendeu? Mas aí é o cérebro, você treina o cérebro. Por exemplo, você falou de neurociência, eu acho que eu captei. É uma ciência que estuda todas essas... Essa relação do sistema nervoso com o ambiente. Com o ambiente, fechou. E neurocomunicação, então? Tipo, porque a gente confunde com, sei lá, com coach, com psicologia, elas estão interligadas? O que é? A única interligação é que todo mundo trabalha com ferramentas diferentes no comportamento, né? Então, por exemplo, o coach é uma coisa que é legal de falar, assim, existem ferramentas formidáveis no coach. O problema do coach foi que virou a nomenclatura. As escolas de coach começaram a formar gente de final de semana. Isso. Aí o cara faz lá um curso de um final de semana, vai tratar gente com depressão. Dá um puta problema, porque não tem bagagem. Então o nome zoou, né? Tá. Mas tem muita ferramenta legal no coach, que só assim, coach é uma coisa, psicologia é outra coisa, né? Uhum. E a neurocomunicação é a junção, porque chegou um momento que, assim, uma coisa que sempre me incomodou nas minhas relações comerciais foram pessoas que não conseguiam performar na comunicação de acordo com o conhecimento. Aquela pessoa que é incrível fazendo alguma coisa, aí você fala assim, nossa, pô, Bia, que legal, você faz um negócio aqui, explica pra Tati. Aí você trava. Aí a Tati fala assim, ih, meu, sabia, não sabe nada. O Polito, né, o Reinaldo Polito, o maior nome da oratória no Brasil, foi meu professor, ele sempre falava uma frase assim, profissional que não sabe se comunicar, passa por incompetente. Sim, Faz é sentido. cruel, mas é verdade. Ele não é, mas ele passa por incompetente. E aí eu tinha uma galera trabalhando comigo, eu venho da área de facilities, de outro segmento de prestação de serviço,
E aí eu tinha, assim, funcionários que o cara, por exemplo, ele chegava num prédio, ele olhava, aí ele falava assim, 5 litros de detergente, 5 vassouras, uma máquina faz tantos por... Assim, da cabeça, o cara olhava, falava, brabo, esse cara é brabo, esse cara é bom, velho. Aí chamava o cliente e falava, fala aí pra ele o que tem que fazer. O cara, Travava. vassoura. Aí o cliente falava, mano, esse cara não sabe nem o que ele veio fazer aqui. E aquilo começou a me incomodar muito, cara. E aí foi a neurociência que mostrou pra mim os bastidores do porquê que dá frio na barriga, do porquê que a gente esquece, porquê que dá branco, porquê que treme a perna. E eu quero que você conte pra gente dicas, obviamente, pro nosso telespectador que tá assistindo a gente, porque afinal de contas muita gente tá assistindo e muita gente passa por isso no próprio ambiente de trabalho. Às vezes pra conversar com o coleguinha do lado é um leão, mas pra falar ali com o chefe, um gatinho, fica com medo, com receio. Quero que você explique pra gente por que esse medo trava as pessoas. Quero que você dê dicas para as pessoas que estão passando por isso, mas a gente vai pro intervalo muito rápido e na volta você vai contar tudo isso pra gente, Boa. certo? Então o break é rápido, certo, Tati? Certíssimo. Vamos lá, a gente já volta. Até já. Estamos de volta com o William Borghetti. E agora eu queria saber, antes da neurociência, o que você fazia? Então, eu sempre empreendi, né? E aí, como eu estava contando a história no bloco anterior, eu tinha uma empresa de prestação de serviços de portaria, limpeza, né? Existiram algumas empresas antes, eu falo que um dia dá pra gente fazer um podcast sobre empreendedorismo. Eu pude provar no empreendedorismo, tudo deu certo e tudo deu errado. Aquele assim, andar de lancha, ter carrão, ter motão e cortar a luz de casa, o oficial de justiça tomar as coisas. Então, foi uma Típico. vida louca É. no empreendedorismo. E aí eu tinha uma empresa, né? E essa empresa, eu abri essa empresa e ela estava com 402 funcionários. E aí Nossa, eu decidi vender para ser professor. Vendi a minha parte na empresa, né? Os caras queriam me internar, falou, tá maluco, né? Quero vender a empresa para dar aula. Mas eu falei, cara, é o que eu quero fazer. É um Eu vou, propósito. eu vou ficar nessa empresa, eu vou ter um AVC uma hora sim. aqui. Mas como você conheceu a neurociência? Então, e aí, como eu estava explicando, né? Eu via que as pessoas tinham essa questão. Eu fui estudar oratória para tentar entender como que tal. Só que a oratória, ela é uma ferramenta magnífica para quem vai lá no palco. Então você sobe no palco, fala assim, Bia, melhora esse tom de voz aqui. Bia, ó, gesticulação. Ô Rafa, ó, postura aqui e tal. Porque vocês já falam. Qual que é o grande problema? Aquela pessoa que nem no curso de oratória ela vai. Aquela que se esconde, que entra debaixo da mesa, que desmaia, que urina na calça, esse grau. Só que a oratória não é isso que ela busca, que ela estuda. E aí foi pesquisando, eu cheguei na neurociência. E a neurociência me deu todas as explicações de por que tudo isso acontece. Uau. Só que aí eu falava assim, legal, neurociência, muito bom. Como é que faz um roteiro? Do tipo, vou fazer uma palestra. A neurociência, eu não sei como é que faz roteiro. Isso não é da minha área, é da oratória, da comunicação, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar essa coisa da neurocomunicação. Tá. Como que as nossas palavras, a forma com que a gente se comunica, a forma com que a gente passa o que a gente sabe, mexe no nosso emocional e como que o nosso emocional mexe na nossa comunicação. Eu tô aqui feliz e tal, tô gesticulando, quero estar aqui, tô motivado, então eu falo de um jeito. Se eu tivesse bravo, eu falaria de outro. Se eu tivesse triste, eu falaria de outro. Mas aí não tem técnica pra fingir? Tem, porque às vezes é necessário estar lá naquele lugar, né? E cai naquilo que a gente falou, nem sempre o piloto do avião tá bem, né? Ele precisa ter a técnica pra ele. Pelo menos não é de falar com gente. Senhores passageiros. Alegria, por favor, e tranquilidade. Sabe uma coisa que sempre me intrigou? Porque assim, tem pessoas que são absolutamente tímidas, vão fazer teatro e se apresentam incrivelmente. O Lima Duarte é um belo exemplo, assim. O Lima Duarte, quando você vê a entrevista dele, ele é muito tímido e ele sempre fala. Eu tenho problema com pessoas. Só que a hora que o cara entra ali, ele desperta, né? Mergulha no personagem e vai. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer, até já, né, trazendo uma ferramenta para quem está assistindo, que é assim, as pessoas que estão nos assistindo, elas torcem pra gente ir bem.
Ah, William, mas aí você acredita na bondade do ser humano? Não. É por ele mesmo. Pelo próprio egoísmo do ser humano, ele tá torcendo pro ir bem. Você acha que alguém tá assistindo a gente agora e fala assim, não, tomara que eles vão mal. Tomara que eles errem. Só pra me irritar. Porque eu tô aqui... Ou seja, a pessoa que tá assistindo a gente, se a gente for mal, ela perdeu tempo. Lógico, Ela sim. quer que a gente vá bem pra valer o tempo que ela tá ali. Então, quando você entra nessa coisa do medo, do tipo, vão rir de mim, vão falar, etc., essa coisa toda, como eu falei lá no começo, o cérebro, ele sabe interpretar uma situação e ativar o nosso sistema. Se a gente pensar numa pessoa que a gente ama sendo atropelada, é ruim de pensar isso. Ninguém está sendo atropelado, não está acontecendo nada. Às vezes eu estou na palestra e falo assim, vou contar uma história inventada, essa história nunca aconteceu, eu estou inventando. Uma pessoa está trabalhando numa máquina, ela pôs a mão, aí a máquina cortou o dedo, aí começou a correr sangue, aí pegou o braço, e as pessoas não conseguiam desligar, e ela foi sendo engolida pela máquina. Que horror. Aí todo mundo começa, para, eu falo, gente, eu avisei que a história era inventada. Mas dá aflição. Mas dá aflição. É porque você imagina, né? Porque, exato, o fato de eu imaginar uma pessoa passando por isso me faz ativar esse sistema como se aquilo de fato tivesse acontecendo. E cada um imagina uma pessoa que conhece, provavelmente. Exato. Uma pessoa que tem uma relação, ou de uma forma ali, então isso mexe com Vai só cada um. agravando. Tem uma atividade que eu falo que é assim, vou falar uma frase e você pensa num cenário do que eu vou falar. O cachorro correu atrás do gato. O que você pensou? O cachorro com outras... Normal, isso acontece. Qual que é o cenário? Rua. Rua, praça. Praça. Muito verde, praça, mais uma calçada. Nossa, rua. não sou tão... Foi isso que eu pensei. Não fui tão longe. Gato no muro. Gato no muro. Foi isso que eu... Alguma coisa assim? Eu não sou tão lúdica. Imaginei um cachorro correndo. Não imaginei o cenário, mas... Mas um cachorro ganha até do gato. Então, veja bem, eu não falei jardim, eu não falei grade, eu não falei rua, eu não falei... E aí meu cérebro é mais limitado. essa é a coisa... Não, mas de qualquer forma... Por exemplo, você imaginou uma cor do cachorro. O cachorro tinha uma cor. Sim. Sei lá, preto. Claro. Então, assim... Mas eu não falei cachorro caramelo. Mas olha como é legal. Quando a gente tem uma pista do ambiente, a gente busca as nossas referências para, a partir daí, formalizar aquela ideia. Por isso que na comunicação a gente sempre tem que tomar cuidado com o seguinte: será que eu estou dando informações suficientes para aquilo não ter como sair dali ou minimizar essa possibilidade? Porque senão eu falo uma coisa e as pessoas pensam o que elas quiserem. Interpreta da maneira que elas querem. Como elas quiserem. Gente, rapidinho, que cor era o gato? O meu era preto. O meu lá, velho. Eu já esqueci. Já. Desculpa, que ele falou que quando o cachorro aí o toque. A gente não deixa. Tem que fechar, né? Fechar. Mas é como a gente lê um livro, né? Cada um é um filme que passa na cabeça. Perfeito. E cada um O faz livro, o seu. o livro ele dá... Gosto desse exemplo. A neurociência chama de pistas, mas tem um nome famoso que todo mundo conhece, que é o gatilho. Sim. Né? Então ele dá o gatilho e aí você... É como se você desse um play num processo. Tem casos assim muito loucos na neurociência, por exemplo, pessoas que param de fumar, mas a pessoa anda com um cigarro no bolso, ela põe um cigarro do lado da cama. Pra saber que tem. Porque ela, só dela, por exemplo, se ela deitar e falar assim, nossa, e se eu quiser fumar de madrugada e não tiver? Aí ela entra em desespero. Então ela dorme com um pacote Que fechado. loucura, isso eu não tinha... Eu conheci um senhor uma vez que ele andava com um cigarro aqui e ele falou, só de bater Saber que tem. e saber que tem, já Que me louco. tranquiliza. Eu entendo isso perfeitamente. Teve uma época que eu tive uma restrição muito grande a açúcar. E eu sempre gostei muito de doce. Muito, muito absurdo. Então eu tinha que ter na geladeira de casa um pote de doce de leite. Não. Tinha lá. Eu não comia, eu não podia comer, eu não comia, mas eu sabia que ele tinha que estar lá. Porque se em determinado momento eu soubesse que ele não estivesse lá, não tem, eu ia entrar em colapso, assim, do tipo, da tela preta, eu preciso, daí ia dar vontade de comer. O fato de eu saber que ele estava lá disponível para eu pegar a hora que eu quisesse, e não é que assim, eu pegava e estragava, porque Ficava vencia, lá, eu pegava outro e colocava ali, entendeu? Eu tinha Eu acho que ali. Então, é o caso de cigarro, porque é o mesmo vício, né? Sobretudo para medicação, para quem faz uso contínuo e de repente para.
É importante você ter ali para saber se você precisar, tá? Uma coisa que já tem uns testes interessantes, por exemplo, é remédio para dormir. A pessoa ela toma e aí o corpo vai se habituando com aquilo. Aquele remédio já não faz efeito, ele já não tem mais efeito técnico. Se você trocar ali por um placebo, a pessoa normal, só que se ela não toma, ela fica ansiosa, cortisol dela sobe, subiu o cortisol, baixa a melatonina, não induz o sono, não dorme. Por ansiedade do remédio. Né? Pessoas que têm dor crônica, se ela sabe que não vai ter o remédio, aquela coisa toda, né? Próprio celular. Eu sempre conto uma história que, uma vez eu fui para Porto Seguro dar uma palestra e atrasou o voo, deu tudo errado no voo, e eu saí de casa 8 da manhã, cheguei em Porto Seguro às 9 da noite. E aí eu não tinha almoçado, aquela coisa, com fome, cansado e tal. A hora que eu desci do avião, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma tomada para carregar o celular. Eu não procurei comida, eu não procurei água, eu não procurei um banho. Sim. Eu precisava carregar o celular. E de certa forma, é um vício, né? Uma coisa que a gente tem uma necessidade tão grande que é assim, a gente tava começando aqui, eu olhei meu celular 10%. Eu imaginei, eu vou embora, vou ficar sem bateria, e aí eu preciso pagar com o celular, eu preciso ver, não sei o quê. Preciso de uma tomada, né? Quando esquece, é tipo sair pelado. É estranho isso. É absurdo, porque a gente... uma mão, né? Um braço. É uma parte. E se a gente pensar, é mesmo, né? Virou uma coisa que a gente registra, a gente usa, exatamente. Não, virou tudo, né? Virou câmera fotográfica, virou a câmera pra gravar, virou o seu mapa, sua música. Cartão de crédito. Carteira virou tudo. Cara, pra você ter uma ideia, eu não tenho carteira, eu não tenho documento, eu não tenho... Só com o celular. Só com o celular. Eu viajo, aí as pessoas falam, mas você acaba a bateria, realmente, né? Eu tô no risco caminho aí. E você perde o RG? Também. É o risco, tudo é o risco. Verdade. Ô, William, vamos ir direto no seu método agora? Vamos. Quero entender esse método que você criou. Ele serve para todo mundo, porque você se especializou na neurocomunicação para jovens, correto? Isso. Esse método tem a ver com isso ou serve para todo mundo? Quando eu entrei nessa parte da pesquisa do medo de falar em público, o que eu comecei a perceber? Eu atendia pessoas adultas, só que eu nunca peguei um caso. A ciência a gente não gosta de dizer nunca, porque aparece quebra o nosso argumento, né? Eu nunca peguei, mas de tudo que eu pesquisei, de tudo que eu li, é muito raro uma pessoa desenvolver um trauma. Tem traumão e trauminha, né? Mas traumas. E falar em público normalmente é um trauma. E é difícil essa pessoa desenvolver o trauma adulta. Vocês falam assim, nossa, foi uma criança que falou com todo mundo, segura, um adolescente que ia lá, apresentava trabalho, namorou, conversava e tal. Aí, ele virou 40 anos, ele desenvolveu medo de falar em público. Eu nunca vi. Sim. Mas eu não vou falar que não tem. Vou dizer que a chance de ter é muito baixa. Então, o que automaticamente eu comecei a fazer? Eu tinha que voltar na história daquela pessoa e compreender como que era o comportamento dela na infância e na adolescência. E sempre pegava. E aí é o que eu digo. Esse tipo de insegurança para falar, porque quando a gente fala em falar em público, parece muito plateia, apresentação, mas tem o entrevista de emprego que você tá falando para uma pessoa, assim, né? E aí volta no que você falou, vai falar com o chefe, vai falar com alguém. Então, sempre isso é aprendido. Esse medo não vem de fábrica. Aí eu gosto de dar o exemplo que é assim, já viu bebê com vergonha de falar que tá com fome? Ele tá com fome, ele fala, ih, mano, tem gente aqui, não vou chorar não, tá embaçado. Mano, ele vai berrar até você dar comida pra ele. E se você não der, ele vai berrar mais alto, ele vai fazer um estardalhaço até ele ser atendido. Só que aí, o que os adultos que estão em volta começam a fazer? É feio chorar na frente da visita. Ah, bebê bonitinho ganha presente, ficou quietinho, ganhou presente. Ah lá, o seu priminho é quietinho e não sei o quê. E aí a gente aprende que falar errado. Às vezes a gente ouve de pessoas muito próximas que é burro, que é não sei o quê. E aí você começa a levar aquilo pra frente, né? O que nós chamamos de crença central. A crença central é como se fosse aquele óculos que a gente vai no casamento, que no final fica tudo verde, assim, fica tudo amarelo.
Então, quando você tá com aquele óculos, você tá vendo... Tá vendo no final? Tipo, Na pista, é. Você tá começando na igreja, né? O cinema... Olha a referência, né? Na pista, no final, quando põe aquele negócio no pescoço, tá tocando o Whisky a Go-Go lá, né? Já tá bem. É. O pessoal já tá começando a falar. Isso, a gravata na cabeça e tal. Tá. E aí a gente põe aquele óculos e a partir daquele momento o mundo é amarelo. O mundo é verde. A gente parte de um princípio que as coisas são daquela cor. Tem até aquele meme do Ciclopes, que ele chega no farol e sempre tá fechado. Né? Porque ele vê vermelho e tal. Menor ideia. Então a crença central, o que que é? A crença central é uma coisa que eu parto de um princípio. Então, por exemplo, eu sempre ouvi que eu sou burro. Eu sempre ouvi que eu sou desorganizado. Eu sempre ouvi que eu sou incompetente, que eu sou fraco, que eu sou... Que tem que ficar quieto. que eu tenho que ficar quieto. Sua dicção não é boa, que não sei Quem fala muito tá errado e tal. Então, eu chego numa entrevista de emprego, aí aquela coisa enraizada abaixo da minha linha de consciência fala assim, lembra que você é burro. Você vai fazer o que lá naquela entrevista? Fui chamado pra vir no Pod Trio. Aí eu, o que você vai fazer lá no podcast, mano? Você é burro? Você vai falar o quê? Você não tem o que falar. A vozinha interior, né? Diabinho. Exatamente. Então, isso vinha da infância e da adolescência. E aí eu comecei a entrar e pesquisar esse tipo de público. E aí, o que aconteceu? Eu descobri a causa, então eu falei, bom, beleza, vamos ajudar os adultos que têm problema, mas dá pra gente prevenir. Comecei a trabalhar com esses adolescentes. E, cara, minhas redes sociais viraram assim uma loucura. Eu estourei um vídeo. Sim, eu tava na Itália, 4 horas de diferença. Postei um vídeo, coloquei o celular pra carregar e fui dormir. Tipo, sei lá, 11 horas, aqui era 7. Coloquei o celular pra carregar, fui dormir e tal. Pelo menos botou pra carregar. Botei pra carregar, porque senão não ia dormir. E aí, a hora que eu acordei, tinha, sei lá, tipo, eu tinha 11 mil seguidores, eu acordei com 40 mil. Caraca. Eu falei, o que tá acontecendo? Meu inbox, um monte de gente e tal. E era um vídeo de uma mãe que veio me procurar e falou que o filho não queria tomar banho. Falou, meu professor, o seu menino, era meu aluno, né, de 14 anos, falou, ele não pode tomar banho. Aí eu falei, qual que é o problema? Mas tem que tomar banho. Eu falei, quem falou que tem que tomar banho? Deixa sem banho. Mas não pode, tem que tomar banho. Tá. A mãe falou isso. Não, eu tô amando ouvir isso, porque eu tô querendo saber o que Porque eu não gosto de tomar banho. Pra eu falar pra minha mãe, né? Pra eu falar pra minha mãe. Aí eu falei pra ela assim, adolescente não ouve, adolescente sente. Então o que você faz? Você não quer tomar banho, tá tudo Deixa bem. sentir o cheiro. Só que não vai trocar roupa, não vai trocar roupa de cascão, mano. Você quer ficar sem banho, é tipo... você vai ficar sem banho. 3 dias um adolescente sem tomar banho, imagina. Tá. Aquele hormônio, mano, a camisa já tava melada, assim, tá ligado? Chegou na escola, foi zoada, a menininha falou, sai fora, não fica perto de mim não, você tá fedendo. Pronto, 3 banhos por dia agora, sem ninguém pedir. Olha que Mas a mãe maravilha. precisa ter força, hein? Não Eu tenho precisa. um garoto vai fazer 12 anos. E é isso, vai tomar Sempre banho. né? Vai tomar banho. 12 é a entrada do preciso ser- portal, velho. Ele tá Mas precisa ser forte pra aguentar isso aí. Eu vou Forte tentar. para gente boa, para não sentir o cheiro. Né? Igual, por exemplo, não quer comer, aí você fala, tá bom, não come, mas não vai comer outra coisa, aí deixa a pessoa com fome. É difícil, né? assim, É um Cruel, né? Às vezes. Tem que ser tem que ser, porque tem que aprender de Não, outro jeito. não fuja tanto, aí depois de meia hora vai lá fazer um sanduíche. E uma outra coisa, né? A morte para um adolescente, principalmente de 12 anos, é você tratar ele como criança. Chegar na frente dos amigos, mamãe veio te buscar, dá a mãozinha. É minha cara. Tipo, o adolescente, ele fica louco. Então, qual que é o contrário disso? Você colocar ele numa posição de adulto. Eu às vezes, eu dou aula no ensino médio, né? Então, eu dou aula de 14 a 17. E, às vezes, tem um problema na sala de aula, eu fecho a porta e falo, mano, você não tem barba na cara, rapaz, você vai se resolver comigo. Não vou levar na diretoria, não vou chamar a coordenação, não vou chamar tua mãe. Você arrumou o problema e você vai resolver o problema comigo. Você vai pedir para chamar a sua mãe, porque você vai resolver comigo. Você não quer ser homem, você não quer ser adulto? Adulto tem responsabilidade, né? E por algum motivo isso funciona muito bem com os alunos. Muito, muito, muito. Você consegue, é assim, sei lá, dou aula para 200 adolescentes.
É 98% de funcionamento. Legal, funciona bem, mas você coloca ele na decisão. Só que quando ele toma a decisão, ele precisa arcar com a responsabilidade. Vamos pegar uma coisa simples do banho, tem que arcar. Se ele troca a roupa todo dia, troca o lençol, chega lá, tá bonitinho, você tá validando aquele comportamento. Não, você tem 12 anos já dá para tomar a decisão, você não vai tomar banho, mas você vai você vai aguentar. Você vai aguentar e vai ter a responsabilidade. Boa. Gente, vamos pedir a pizza da Tomanique? Sim. Vamos pedir, me fala o sabor que você gosta de pizza, porque a gente tem aqui um parceiro que é a Tomanique Pizzas, que, cara, manda as melhores pizzas que você vai comer na sua vida. Fala o sabor que você gosta. Eu vou querer calabresa com cebola e com o clássico. Eu adoro. Calabresa com cebola é bom, hein? Azeitonas ou não? Com azeitona, sério. Com azeitona. Manda quando aqui tem. Então, daí... Então, assim, já essa produção vai pedir a pizza, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua esse papo que tá muito legal. Tá muito legal mesmo. Muito. Fica aí com a gente. Estamos de volta com William Borghetti. William, a gente estava falando no bloco anterior, você estava dando vários exemplos do adolescente que não quer tomar banho, ou às vezes não quer jantar e tal, que são comportamentos comuns, né? Mas o que a gente deve ficar atento? O que você observa, assim, que seja algo que realmente deva chamar atenção, procurar uma ajuda mais direcionada? Legal. Eu sempre gosto de dizer que saúde mental é a prioridade, é aquela coisa que todo mundo deveria frear de onde estiver quando mexesse na saúde mental. Porque, por exemplo, burnout não acontece no dia que a pessoa tem a crise. Começou há muito tempo. Depressão, ansiedade, essas coisas começam há muito tempo, né? É igual um incêndio. Tá aqui, tá incêndio. É uma faísquinha, um negocinho que foi pegando, né, e vai piorando. E uma das coisas mais maléficas à saúde mental de adultos, mas principalmente de adolescentes, eles são muito mais suscetíveis a isso, é a perda da autenticidade. Ele não poder ser quem ele é, ele não poder se expressar do jeito que ele é, né? Eu estava conversando com a Samantha, aliás, eu queria fazer a reclamação aqui, porque ela chegou no dia, não vou poder estar lá. Eu falei, então marcou com a gente aqui. Samantha da produção, que faz o contato. E a gente conversando e tal. E assim, eu costumo falar muito palavrão. Eu até falei que eu era a Dercy Gonçalves. Ela falou, acho que alguém fala aqui que é a Dercy. Ela falou pra mim, acho que a Tati falou que é a Dercy. Fala no programa. Aqui a disputa é grande. Tô falando que a disputa é grande. Que é bom. Mas assim, é um jeito de se expressar. Então o que acontece muito com o adolescente, até naquela linha que a gente estava falando, o adolescente ele tem a busca dele por situações, e aí a gente parte de um adultocentrismo de que aquilo é errado. Tem coisas que a gente tem que colocar o limite. Até lá no método, né? Método ALI, amor, limite e estímulo. Ou seja, tem coisas... meu filho quer usar droga. Tudo bem, filho, usa lá, vive a vida. Não, eu tenho que impor o limite, né? Agora tem coisas, por exemplo, quer ter um penteado de cabelo, quer ouvir uma música, quer usar uma coisa, e aí a gente vai podando. Essa semana atendi uma mãe de um menino de 8 anos, que ele, sabe aquele caderninho que a professora manda um recado? Ele pegou o caderno, pode falar palavrão assim? Ele catou um caderno, um menino de 8 anos, e pegou o caderno e escreveu assim, seu cu. Escreveu no caderno. Maravilhoso, né? Quantas vezes a gente não quer escrever isso e postar, né? E o menino postou. E a mãe me ligou desesperada. Falou, e agora? Acabou, esse menino vai ser ladrão, vai ser traficante. A mãe desesperada. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Que ano você nasceu? Ela falou, 1990. Eu falei, você dançava O Pinto do Meu Pai, Fugiu com a Galinha da Vizinha? Você dançava a música da Suruba, do Mamonas? Você dançava... Segure o Tchan. E o que você achava que Suruba era Suruba e que o Tchan era todas? Não, seu filho não faz nem ideia do que ele está escrevendo. São inocentes. Mas a gente olha com a visão adulta de alguém escrevendo aquilo. Então, a questão e aí quanta pressão vai ter nesse menino, essa coisa toda, quando eu poderia usar de uma comunicação de dizer para ele assim, pô, legal você escrever isso aí no negócio da professora? O que quer dizer isso aí? Onde que você leu? Você sabe o que quer dizer? Será que você não vai afetar a professora? Porque tem uma coisa que adolescente e criança não é trouxa. Ele sabe o que tira a gente do prumo, ele sabe onde cutucar.
Então, se ele falar, eu falo um palavrão, minha mãe perde o prumo, ele fala, deixa comigo. A hora que quiser. Terríveis. Mas é normal. Uhum. E lembrando que nós também fomos assim, né? Nós também tivemos 12 anos, nós também causamos. Só que qual que é o grande problema dessa geração? Tá tudo registrado. Cara, as minhas atrocidades só vai saber quem eu quiser contar. Ficou na memória. Ficou na memória. Mas a molecada hoje tá tudo gravado. E aí aumenta a questão, por exemplo, bullying. Bullying você tinha lá na escola, tal, não dá mais pra aguentar. Você mudava de bairro, de escola, tá resolvido. O bullying hoje, meu irmão, você pode morar em Marte. É muita gente. A comparação. Então, você era comparado com o seu primo, seu vizinho de cima. Hoje o cara fala, eu tirei 9.8. Um cara na Índia tirou 9.9, é melhor que eu. A comparação é muito maior e isso impacta diretamente na saúde mental. Então, se aquela criança, aquele adolescente não sentir que ele está amparado emocionalmente pelas pessoas que ele confia, que são pais, professores, avós, pessoas que estão no entorno, saúde mental vai para casa do chapéu. E aí depois, na fase adulta, vai revelar. Né? Não, é muito complexo, porque a gente vive dessa comparação. É um sofrimento que todos os adultos a gente passa, né? Total. E aí você pega num momento de formação ali, é muito complicado. E o cérebro está se rearranjando na adolescência, né? Porque eu sempre digo assim, ó, a criança aprende, o adolescente testa e o adulto vive. Então nós somos aquilo que foi aprendido e testado hoje, nós somos. Né? Então quantas coisas a gente faz legal hoje e fala, bom, pô, passei um perrengue lá na adolescência, aprendi e tal. Quantas coisas a gente usa de valores bacanas que foram aprendidos e tal. Legal. Funciona, beleza. Só que tem casos que a pessoa que mais briga, a pessoa que mais reclama, é a mãe, é o pai, é o professor, que são pessoas que deveriam estar cuidando. Eu vi um livro ali da doutora Ana Beatriz, né? Eu estive lá no podcast dela na semana passada. Eu assisti. Cara, ela mostra um ser humano incrível, assim, né? A gente às vezes vê na internet e tal, mas chega uma gentileza, uma coisa. E ela fala muito lá dos narcisistas, né? Então aquela coisa da mãe, ela pune o filho, o pai pune, o professor usa da autoridade dele pra punir. E aí, todo mundo aqui, se eu perguntar, tem uma memória ruim com a dona Bernadette da terceira série? Todo mundo tem uma memória ruim com o professor. Por quê? Porque a gente sofre com quem deveria cuidar da gente. E isso para criança e adolescente é muito forte. Então, voltando, fazendo a volta da minha resposta, mas fechando, a saúde mental está muito ligada a isso. Essa coisa da autenticidade, do adolescente não poder expressar, obviamente, dentro dos limites, mas tem coisa que dá para deixar. E aí a gente vem e poda e briga e bate. Difícil. E eu tenho mais uma dúvida. A gente está falando muito do adulto se comunicando com o jovem, né? E o jovem, adolescente, como ele se faz ouvir pelos adultos, pelos pais, pelos professores? Tem uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, que nós somos o cérebro adulto da relação. Quando eu me relaciono com criança e com adolescente, eu sou adulto. Eu tenho que organizar. Quando eu faço reunião com pais, eu pergunto assim, qual a maior dificuldade que você tem na comunicação com seus filhos? Aí a resposta, 90% das pessoas, ele não me ouve. Eu falo, isso que eu ia falar, a repetição é muito chato. Falo e ele não me ouve. Só que aí eu faço a mesma pergunta para o adolescente, qual que é a resposta dele? Ele não me ouve. Fala. Meu pai não me ouve, minha mãe não me ouve. Eu falo, ele não me ouve. Vai todo mundo fazendo cirurgia no ouvido. Aí eu falo, essa matemática não fecha. Todo mundo tá falando, ninguém tá ouvindo, ninguém tá escutando, então é um conflito. É a comunicação que tá falhando. falhando. É muito louco, assim. Às vezes lá na plataforma a mãe conta uma história lá e ela fala, eu queria tanto que o meu filho jantasse comigo. Aí eu falo assim, você tá falando pra um monte de pessoa que você nunca viu, estranha, abrindo o coração, sendo tão gentil. Você falou desse jeito para o seu filho. Não, mas eu não posso falar, porque ele tem que aprender que a vida... Eu falo, enche de amor. A parte ruim, a vida vai tomar conta. Fica tranquilo. Seu filho não vai ser por falta de lição que ele não vai aprender que a vida é dura. A vida vai... Só que ele tem que saber assim, se eu der uma cabeçada, eu tenho para onde voltar. Sempre eu tenho para onde voltar. O problema é, quando esse adolescente ele quer conversar e ele não é ouvido. Eu recebo como professor, o aluno fala assim, professor, chama minha mãe aqui na escola.
Aí você fala, mas como é que o adolescente Quer intermediar. Que negócio é esse? Ah, porque eu tô precisando ir no oculista, no oftalmo. Eu tô precisando ir no psicólogo. E minha mãe me falou que não vai me levar porque não acredita em psicólogo. Que não tá correndo. Aí eu tenho que ir lá como professor, a coordenação da escola dizer assim, seu filho precisa de um óculos, se isso está impactando. Aí ele vai lá fazer exame, vai no psicólogo. Imagina quem sou eu? Sou um estranho. A mãe que deveria estar cuidando, o pai que deveria estar cuidando. Pai, então, aquele que some, manda lá um dinheiro quando manda cada 15 dias e acha que isso resolve, né? Aquele dia que o aluno chega da escola triste, cadê a figura daquele pai cuidando? Então, essa relação é a mais complexa do mundo e vai impactar em adultos com problemas, né? Claro. Grande parte dos nossos problemas, se a gente começa a voltar, a gente vê que veio de lá. Com certeza. E traumas, às vezes, é que a gente nem lembra, né? Mas marcam na gente, né? E isso que é porque o trauma ele trabalha abaixo da linha da consciência, né? Ele é o que eu falei lá da crença central. Sim. Se eu pensar assim, nossa, meu cérebro está dizendo que eu sou burro, mas eu não sou burro, então eu vou lá. Não. Ele, só acontece abaixo da linha da consciência e eu tomo decisões em cima disso. E aí eu fico me esquivando, né? Inclusive a gente usa o termo na neurociência de esquiva, igual o boxeador. Então o que você fica? Você fica bom em se esquivar. Você começa a dar as respostas mais mirabolantes para não ter que falar em público, para não ter que se apresentar, para não ter que conversar com ninguém. Daqui a pouco você fala, não, eu não posso ir hoje porque minha avó tem faixa preta no karatê. Começa a criar umas histórias mirabolantes que na tua cabeça está fazendo sentido, mas as pessoas já estão vendo que você está dando migué, né? Sim. E tudo isso vem da formação. E você quer ver uma treta? Eu vou falar aqui e vai aparecer um hater no comentário aqui. Não bate em criança e adolescente, não resolve. Pronto, plantei a treta. Pode esperar que vai vir um xingando aí. Na minha época, tem que bater, porque na minha época eu apanhei, e senão ele não aprende, que não sei o quê. E aí você fala, mal educado desse jeito no comentário, dá pra ver que não aprendeu nada, né? Apanhar não resolveu nada. William, a gente vai te pedir licença agora, o seu conteúdo é tão relevante, mas a gente tem uma caixinha de perguntas aleatórias. Caixinha de perguntas? Com certeza é muito menos relevantes do que o seu conteúdo. Mas aí a gente vai dar risada. Deixa eu olhar, né? Pra não roubar. Não rola. Você enxerga bem? Porque a letra é pequena. Enxergo. Canta inglês errado? Obviamente, né? Quem nunca, né? Gostoso, né? Inventar umas palavras. Eu não vou lembrar agora aqui. Talvez daqui a pouco eu lembre e eu volto no assunto. Não, mas às vezes aquela quando a gente fala... em português, mas fazem... Na madrugada, vitrola, rolando um blues... Trocando de biquíni sem parar. Se a gente faz isso no português, imagina no inglês. Eu vou deixar isso no canto. Deixa eu ver aqui. Qual nome gostaria de ter se não fosse o seu? Eu gostaria de ter... meu nome era para ser Renato ou William. Na hora de decidir era Renato ou William. E todo lugar do mundo que eu vou... As pessoas veem meu sobrenome e perguntam do Renato Borghetti, que é um sanfoneiro. Sim. Né? Então seria legal ter um nome... Seria ser um... então seria legal ser o Renato Borghetti, né? Mas o seu nome, ele não é do Brasil, né? O seu nome é inglês. É, inglês. Mas assim, eu sei lá, o Borghetti como é italiano podia ser um Fabrizio, né? Um Fabrizio Borghetti. Fabrizio Borghetti. Paolo Borghetti, ia ficar um nome bacana. Mas o William tá bom, assim. É ótimo. Nota 7. Muito tá bom. legal. Tem algum arrependimento? Se eu tiver, eu não tô lembrando, assim, não tá me ouvindo assim... Não é algo que foi determinante na sua vida. Porque acho que de toda forma, assim, eu sempre falo que aquela pessoa, que bom que a gente sofreu pra aprender. Não é, eu não necessariamente. Eu não queria ter a lição que eu tive, não precisava. Mas já que é uma coisa que, como o Rafa disse, tem coisa que a gente não tem controle, igual da vida. Tipo, já passou.
Então, pelo já passou, não tem muito o que fazer, vamos usar isso como... Que se lasquem. Legal, essa caixinha. Posso abrir mais uma? Legal. Mais uma que você tem. Toca algum instrumento? Tem mais um protocolo aqui a ser cumprido. Toca mais um instrumento? Bateria. Bateria. O pessoal fala que eu sou parecido com o Dave Grohl do... Nossa, é verdade. Muita gente fala. Eu tenho uma camisa do Dave Grohl, que às vezes eu vou dar aula, criancinha, porque a escola vem do maternal até o ensino médio. As crianças falam, é você na camiseta. Várias vezes. Maneiríssimo. E agora a gente está se encaminhando mesmo para o final e a gente tem um trio de perguntas, de loucuras, a gente chama de combo de loucuras. E a primeira delas é: qual a maior loucura que você já fez na sua vida? Loucura. Pode ser de amor, pode ser do que você quiser. Cara, eu tocando bateria, uma vez eu tava tocando num lugar, num palco, que ele devia ter uns 3 metros de altura, assim. E assim, eu não bebo, eu não uso droga, nada. Sempre tô careta. Até hoje não bebo cerveja, vinho, nada. Zero álcool. Então sempre careta. E aí, cara, eu falei, eu vou pular daqui de cima. Mostre. E eu, tipo assim, eu pulei e deu, assim, não morri. Aqui, né? Segurar, né? Tô aqui pra contar essa história. Mas assim... 2 costelas quebradas. Foi muito louco, foi muito louco isso. Toda vez que eu lembro, por isso que eu falo, adolescente não tem juízo, né? Não. E ter vendido a empresa foi uma loucura. Porque, tipo, me custou um casamento na época. Eu vendi a empresa dia 1º e me divorciei dia 13 de fevereiro. Que loucura. Em 13 dias eu vendi uma empresa para ir para uma área Totalmente obscura, nova. eu não sabia, e custou na época um casamento. Mas é uma loucura que legal ter feito, mas foi loucura. Assim, Com certeza. na hora que eu vejo, eu falo, será que hoje eu faria esse negócio? Não sei, não. Fez e deu bom. Tá bom, deu bom. Vamos ficar por aí. Vou ficar por aí. Quero saber quem que você considera um maluco beleza. Aquele maluco beleza. O maluco, beleza. Eu acho que a maior malandragem que tem, a maior maluquice é você ser o doido, o maluco que tá amparado. Eu falei muito isso pra molecada. Às vezes chego num lugar assim, o moleque fala assim, pô, você foi lá no podcast, você foi viajar, nossa, eu vi que você tava em Dubai. E eu falo pros moleques, ó, estudo, mano. Cabeça, sabe que a cara não é que me leva, né? É a cabeça, é o conteúdo. Então usar essa coisa de estudar, ser bom em alguma coisa, pegar um negócio, fazer com paixão, porque esse é o verdadeiro maluco beleza, que é o cara que ele é doido e tal. E até pra você ser doido, você tem que ter um amparo. Tipo, eu dou aula num colégio de freira. Doido, cabeludo, falando às vezes um palavrão, uma coisa, e as freiras passam um pano pra mim. Por quê? Porque tá ligado que na hora de dar resultado... Sim. Então acho que o maluco beleza é alguém que dá o resultado pra poder ser doido com esse Boa. amparo. Gostei dessa definição. E o que você acha que é a maior insanidade no mundo hoje? Eu não sei se porque tem a frase da Clarice Lispector, do Einstein, que a gente nunca sabe se é de verdade. Se é, tá. Mas tem uma frase que é atribuída ao Einstein que diz que a maior insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Né? Então acho que é muito louco e não ser você. Acho muito perigoso isso, cara, porque viver uma vida que você tem que se encaixar é realmente uma insanidade. Claro que a gente tem as leis sociais, não dá para ser 100% sempre, mas também ser 0% é muito... É insanidade. É Maravilhoso. ver o insano, ver alguém ter coragem de fazer isso. Perfeito. E é isso, gente. Passou muito rápido. Nossa, muito bom, papo muito bacana. Quem quiser te achar nas redes sociais... Pode procurar lá no Instagram, william.borghetti. Muito ruim de escrever, muito L, muito GH, muito nome. Então, se você escrever neurocomunicação na busca, meu perfil é o primeiro que aparece. Segue muito lá, chique. segue lá no Instagram e chama no inbox lá. Fala, pô, vi lá no Podtrio, gostei, foi ruim, pode reclamar lá. Maravilhoso. E chama lá no inbox que vai ser um prazer receber a audiência da FI. Maravilha. Muito obrigada, William, de verdade. Eu que agradeço. Lembrando que nós estamos no nosso canal no YouTube, @Podtrio, no Instagram, Podtrio Podcast, no Spotify e também no Alpha Channel TV, canal 22 da TV Alphaville. Muito obrigada, até o próximo.